A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo, cantando, pediu para votar. Enfim, chegamos no Brasil, né? O Brasil da década de 1990. Vamos tentar entender a década de 90, né? Que década foi essa? O que aconteceu, né? A professora era criança nos anos 90, então, assim, ela escutava muito a TV, ouvia muitos adultos falando, então, era um troço meio de louco, sabe? Assim, eu ouvia muito sobre diretas já, antes, né, em 88, antes de 88, se eu não me engano, eu já escutava muito, eu ouvia muita propaganda na televisão, e não entendia nada, porque eu era criança, então, mas o Brasil nunca esteve tão agitado quanto nesse período. Então, nós vamos ver o Brasil agora na década de 90. E aí, para a gente tentar entender a década de 90, a gente precisa voltar uns 3 anos ali antes, né? Um pouquinho mais até. Entendendo a década de 90. Para isso, vamos voltar uns 3 anos antes. Aí eu coloquei em tópicos para vocês a página 323, tá bom? A ditadura chega ao fim. Então, esse é o primeiro tópico. Eleições indiretas para presidente da República acontecem. Tancredo Neves vence. Então, o candidato que vai vencer as eleições indiretas será o excelentíssimo Tancredo Neves, né? Avô do Aécio Neves, isso mesmo. Ele não toma posse, ele morre 2 meses depois, na véspera da posse. Tancredo Neves foi internado em estado grave e ele passou por várias cirurgias, mas a doença não cedeu. Aí no dia 21 de abril veio a confirmação de sua morte. Então, nós tivemos um longo período, né, de regime militar. Então, nós tivemos, né, aí 2 décadas de período de regime militar. E aí o Brasil sai para as ruas, né? Aí tem várias passeatas, o povo gritando 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos votar para presidente do Brasil. Então o povo estava doido para votar para presidente, né? Só que isso não estava acontecendo. Direta e já, queremos direta e já. A emenda Dantas de Oliveira, que foi, né, popularmente conhecida como direta e já, foi muito forte. Foi um movimento que o Brasil assim inteiro estava entregue. E aí, o governo, né, ainda, né, no finalzinho ali do governo Figueiredo, nós vamos ter algumas questões que os militares, eles vão, né, ainda continuar, não no poder, mas eles ainda vão estar tomando conta de alguns setores e as eleições diretas não acontecem. Então, o que vai ser permitido são eleições indiretas. E aí, o Tancredo, ele entra nessas eleições indiretas, né? Concorre com outro candidato, e aí ele diz o seguinte, que ele promete, ele vence, né? Então ele diz o seguinte: eu prometo que serei o último presidente, né, a entrar no governo, assim, nas próximas eleições o povo vai votar para presidente. Então ele estava com essa promessa, o povo estava já aceitando o Tancredo de boa, porque ele havia prometido essa questão aí da diretas, né, diretas já, que já vinha ocorrendo, e que na próxima eleição para presidente o povo iria às urnas para votar, né? Então, indiretamente é quando o povo não vota. Quem que vota? Apenas ali um grupo específico de políticos, né? Aquela galera que está ali no Congresso, que está ali, né? É aquela turma ali que vai escolher. A vantagem foi que eles tiraram, né? Sai o Figueiredo e entra um civil, sai o militar e entra um civil. Isso foi um respiro para a sociedade brasileira, tá bom? O povo não queria mais militar no Brasil, no governo. Então, vamos dar prosseguimento aqui, que eu tenho umas imagens bem legais para mostrar para vocês esse período, porque é a atualidade mesmo, tá? Parece que é antigo, mas não é tanto assim, não. Vamos lá. E aí, no dia, assume seu vice. Quando um presidente, ele
sai do poder porque sofre impeachment ou qualquer outro tipo de problema, sempre tem o seu vice. Então, quando o Tancredo ele entra na presidência, né, indiretamente, o que vai acontecer? O vice dele já está lá se preparando. E aí o vice acaba assumindo porque Tancredo morreu, né? Então, se Tancredo morreu, o vice tem que assumir. Então, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do país. O povo não pôde votar, mas acompanhou a sessão de perto pela TV. Então, isso aqui foi feito tudo pela televisão. Quando o resultado saiu, a população comemorou. Tancredo Neves foi eleito presidente com 480 votos e prometeu que essa seria a última eleição indireta do país. Só que ele morre aí no dia 21 de abril, né? José Sarney vai assumir o governo de 21 de abril até 15 de março de 1990. Então, o Brasil vai ser governado também por um civil até março de 1990. Aí nós vamos ver algumas questões. Em 1989, o Brasil estava passando por eleições. Aí nós temos aqui Lula, candidato, né, que tinha como apoio a esquerda, um líder grevista, ele era ficou muito conhecido por, né, ser um sindicalista, promover greves, e paralisou mesmo o país anos antes, lá em 79, 78, se eu não me engano, lá no ABC Paulista, ele para e o operariado do Brasil para, né, só com a voz dele. E a adesão popular. Então, ele começa a ganhar, e ganhando aos pouquinhos, né, o apreço do povo brasileiro, principalmente por ser um candidato que não tinha muito estudo, né, pouco instruído, sindicalista, operário. Então, ele vai concorrer com Fernando Collor de Mello. E aí, o Fernando Collor de Mello, ele vai ter apoio neoliberal, o discurso dele é moralista e ele vai ser conhecido como caçador de marajás. E vai ter o apoio da classe média. Como assim caçador de marajás? Ele vai caçar a galera que enriqueceu ilicitamente, gente com grana de forma ilícita, ou seja, ele prometeu caçar, né, ir atrás das pessoas e botar essas pessoas atrás das grades, fazer justiça, né? Porém, com as eleições ali sendo bem disputadas, né, eles chegaram a ser capa de revista, de jornal, era o que só se falava nisso na época, porque seria a primeira eleição direta para presidente. Então, depois de 20 e poucos anos aí, o Brasil consegue votar, o trabalhador, todo mundo vai estar querendo ir para as urnas votar, né? Então, a batalha final para mudar o Brasil foi uma das capas da Veja, né? E aí, o que pode ocorrer no país com Lula ou com Collor, né? E aí que nós temos alguns tópicos que a Veja trazia, né? A gente tem que colocar em questão uma coisa muito importante nesse período aqui, do finalzinho de 89 para 90. O Collor, né? Ele era um presidente, ele era um candidato que ele passava a mídia, vamos lá, a mídia brasileira, a TV nacional brasileira, né? Eu estou falando a TV, sim, no geral, principalmente a Rede Globo, ela favoreceu muito a imagem do Collor. Então, o Collor ele era mostrado como um candidato jovem, forte, né, um homem bonito, né? Então, assim, eles queriam colocar a imagem de um homem forte, estudado. Ele é de Alagoas, né, estado de Alagoas. Ele começa a ser apresentado de uma forma muito assim, o candidato que o Brasil precisa é gente jovem no poder, né? E aí a Rede Globo, e entre outras emissoras, também começam a meio que colocar ali a imagem do Collor sempre favorecida
e a do Lula um pouco bem desprestigiada, tipo assim, ele representa o pobre, né, ele não tem estudo, o que esse homem vai fazer pelo país? Então, era mais ou menos isso. Só que poucos se perguntavam se o Collor tinha preparo para poder governar o Brasil, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que observar num candidato quando a gente vai votar para presidente, vereador, governador, seja lá o que for. A gente tem que observar. E aí o Collor, ele começa ele vai vencer as eleições, né? E esse governo vai ser o governo mais, assim, esquisito, né? Horrendo. E o povo brasileiro, depois de anos sem poder votar, quando vai para as urnas, escolhe um candidato que chega lá e mete os pés pelas mãos. E aí nós vamos ver o que aconteceu com o Collor, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a imagem, né, do ex-presidente, sim, que ele foi o presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, que ganhou as eleições, né? Ele realmente venceu as eleições, ganhou do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, que na época era só um candidato, não almejava a presidência, mas ainda estava um pouquinho longe. Então, o Collor ganhou. O que vai acontecer no governo dele, né? Vamos lá. Então, né, o Brasil estava da seguinte forma, né? Após quase 30 anos sem poder escolher seus governantes, a população finalmente foi às urnas com o direito de votar e eleger um presidente. O político escolhido para o cargo foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que venceu uma acirrada disputa eleitoral contra o candidato da oposição Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua campanha, recebendo o apoio da grande mídia do país, já expliquei isso para vocês, né? Grande mídia, grande TV, jornal, revista. Collor afirmava que tiraria o país da crise agravada durante o governo Sarney, levando o Brasil para a modernidade. Depois de eleito, o presidente instituiu o Plano Collor, que tinha como propostas o congelamento de preços de salário. Então, né, ele vai congelar o salário, né, do trabalhador brasileiro, o incentivo à entrada de produtos importados, o combate à inflação e a medida mais polêmica, o confisco das poupanças e contas dos milhares de brasileiros. Então, o dinheiro do brasileiro sumiu dos bancos, sumiu, desapareceu, né? Collor se tornou ainda mais impopular com a descoberta de um esquema de corrupção chefiado pelo seu tesoureiro Paulo César Farias, o PC Farias, né? Naquela época, muitas pessoas se mobilizaram. Aí aqui eu tenho algumas imagens, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. O povo foi para a rua pedindo que impeachment, que o presidente saísse, né, do governo, que ele não tinha condições mais de governar. Com a saída de Collor, vai assumir o seu vice, Itamar Franco. Então, Collor, assim, em 92, se eu não me engano, ele sai. Ele fica um ano, né? Um ano e pouco. Ele não consegue governar de tanta coisa errada que ele faz. E aí vai assumir o seu vice, né? A questão é que ele sofre impeachment, ele é retirado e entra o seu vice-presidente Itamar Franco, tá bom? Aí agora nós vamos dar uma olhadinha no governo do Itamar, já que o Collor sai, o Itamar entra, como que vai ficar? Nós estamos dentro aí da década de 90 ainda, né? Os anos 90 estão sendo atravessados. O governo do Itamar, ele é um governo conhecido por ser um governo neoliberal, né? Há expectativas e incertezas. Então, ele entra na presidência com a responsabilidade de continuar o governo Collor, ainda ter que acabar com aqueles problemas que o Collor fez, né? Colocou aí em questão. Então, combater a inflação, a sucessão presidencial, as possibilidades do Partido dos Trabalhadores, do PDT, ganhar as eleições. E aí o Itamar, ele vai ser um presidente muito, assim, interessante de se estudar, né? Um vice que vai se tornar o presidente do Brasil. Ele vai chamar o Fernando Henrique Cardoso para poder ser o responsável para elaborar, né, um dos planos, né, que é a troca da nossa moeda, que é o Plano Real, né?
E aí nós vamos ter aí outros benefícios também que o governo de Itamar Franco fez para o Brasil, né? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, como que o Itamar vai assumir essa presidência da República, né? Ele assume a presidência da República com o Brasil atolado em uma situação calamitosa, com o PIB é Produto Interno Bruto, tá? Em queda, o desemprego atingia 15% da população economicamente ativa só na região metropolitana de São Paulo. E a inflação que Collor prometera derrubar se encontrava acima do patamar de 20% ao mês. E assim permanecia havia quase 2 anos. A inflação atinge todas as classes sociais, mas tem efeito especificamente perverso sobre a população pobre. Ela sabota o futuro e seus efeitos colaterais são a escassez, desemprego e a violência. Depois de trocar o ministro da Fazenda por 3 vezes, o presidente convidou Fernando Henrique Cardoso, acabei de falar, para o cargo, né, de ministro da Fazenda. Encomendou-lhe um novo plano econômico. Esse novo plano econômico, gente, vai ser conhecido como o Plano Real, né? Que é essa nota aí que vocês veem, né? O dinheiro brasileiro, né? O nosso real, a moeda, né? Então, o governo de Itamar ele teve muitos desafios, porque ele assumiu, né, no meio daquele caos que o Collor deixou, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, FHC, né? Então, Fernando Henrique Cardoso, ele vai governar de 95 a 98, depois de 99 a 2002, isso mesmo, ele se reelege. Então, ao contrário de seus antecessores, o governo Fernando Henrique inicia-se sem a existência de uma inflação elevada. Então, ele vai tentar controlar a inflação. Esta nova situação reforça o discurso neoliberal que associa a origem dos problemas econômicos à presença do Estado regulamentador. Este pensamento possibilitou a continuação das reformas neoliberais que foram tratadas na imprensa como flexibilização econômica. Então, o que ele vai fazer? A abertura da economia ao capital externo, privatização de empresas, essa é a grande questão, né? A CSN vai ser uma das empresas que vai ser privatizada, tá bom? Quebra dos monopólios estatais, afastamento do Estado da regulamentação econômica, modificação do conceito de empresa nacional. Então, o que vai acontecer nesse governo? O Itamar ele vai privatizar, o Fernando Henrique ele vai privatizar, né? Ele vai colocar empresas estatais onde o governo, né, se responsabilizava, era o governo quem estava ali atuando nas mãos de empresários com o dinheiro, com o capital. Então, é um governo bem polêmico também por questão da privatização, né? Então, se não é do governo, se tem um dono, a coisa fica mais complicada. Mas sendo do governo também tem dono, né, gente? Que é o governo. Mas como o governo é um órgão público, né, as pessoas tendem a ter essa sensação de que não estão sendo roubadas, né? E aí, quando passa para a mão de uma pessoa dona e proprietária daquilo ali, do caso a CSN passa a ter um dono, então a situação fica mais delicada. Isso não acontece só com a Companhia Siderúrgica Nacional, não, com várias estatais no Brasil inteiro. Então, vamos dar prosseguimento aqui, né? Aí agora, no próximo slide, nós vamos, né, no próximo vídeo, perdão, é porque eu estou com o slide aberto, nós vamos entrar no Brasil dos anos 2000, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção que até o final, né, de 1999 até 2002, foi quando encerrou o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ver que nos anos 2000 a coisa muda de figura, né? O Brasil entra numa nova era política, se assim podemos chamar. Então, vamos lá entender o que estava acontecendo, né?